Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6. É uma passagem muito conhecida, que os irmãos usam ela geralmente para tirar a oferta no culto, mas não é isso que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos nos aprofundar um pouco nesse texto, porque Deus me tem dado muita revelação em cima desse texto. E obviamente que o desejo de Deus é que nós cresçamos e sejamos prósperos e desfrutemos de uma vida em abundância, amém? Alguém? 2 Coríntios 9, a partir do verso 6. Alguém tem dúvida a respeito disso? Que essa é a vontade de Deus, irmãos? Eu me lembro que uma vez um pastor me convidou para ministrar na igreja dele a respeito desse assunto. E era um retiro, né? Então era um ambiente mais informal e eu abri para perguntas, né? E eu lembro que uma irmã falou assim: pastor, mas a Bíblia fala que os pobres sempre tereis convosco, né? Sempre tereis convosco, né? E eu senti uma resistência dela, assim, nessa questão de prosperar. Ela queria se justificar, não, mas é bíblico ter pobres, né? E eu pensei, a Bíblia fala que os pobres sempre estariam conosco, mas não fala que nós seríamos os pobres. Mas é interessante como ela se apegou naquilo, e a impressão é que a irmã queria ser pobre. Não sei se a ideia era essa, mas eu vou falar, irmãos, eu acredito no Evangelho, amém? E não existe Evangelho da prosperidade. Existe o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia fala que é a boa notícia, né? E a boa notícia é que a dívida foi paga e agora você pode ter vida em abundância, amém? Então veja, a boa notícia é que Deus nos escolheu para que nós sejamos prósperos, né? No Salmo 1 que fala que a vereda do justo, o justo é como a árvore plantada junto à ribeira, e tudo quanto ele faz prosperará, irmãos. Então veja, esse é algo para nós. Nós precisamos prosperar, porque nós fomos chamados para isso. Se havia algo que nos impedia disso, que era o domínio do pecado, se era a maldição sobre o homem, se era a dívida que nós tínhamos com Deus, eu quero dizer que ela foi paga. E em Cristo Jesus, hoje nós podemos herdar todas as promessas para o justo. Então veja, biblicamente, eu quero dizer que do ponto de vista legal, nós já somos autorizados a prosperar. Aliás, esse é o nome do livro, Autorizados a Prosperar. E o meu desejo para nós como igreja é que nós sejamos prósperos, né? Eu tenho comigo que nós seremos a igreja mais próspera de todas as igrejas, de toda a nossa família de igreja, porque é algo que Deus tem me dado graça e eu queria compartilhar com você. E eu queria que você abrisse o seu coração para isso, irmãos. Né? Não fosse como essa irmã, que a impressão que eu tinha que fazer questão de ser pobre, né? Eu entendo algumas questões. Uma delas que eu tinha, por exemplo, eu achava que riqueza era inimigo de espiritualidade. Eu achava que era impossível ser rico e ser espiritual ao mesmo tempo. Você vê muitas pessoas pensando isso, mas essa não é a vontade de Deus. Você vê grandes homens de Deus na Bíblia que eram muito ricos, muito prósperos e eram tremendamente espirituais, amigos de Deus, fluíam no Espírito. E deixa eu dizer uma coisa, para aqueles que têm o coração regenerado, a riqueza é uma bênção, irmãos. Mas eu conheço um irmão que ficou rico e ele se desviou. Você sabe, o dinheiro ele não muda a sua personalidade. O dinheiro ele apenas mostra quem você é. Então, na verdade, no fundo, aquele irmão nunca teve o coração para a obra. Né? O dinheiro apenas deu asas, né, para aquilo que ele já desejava fazer e talvez nunca teve coragem de fazer. Mas no coração daquele que é transformado, que é regenerado, é uma bênção, irmãos. Você poder fluir na obra de Deus, você poder fazer a vontade de Deus. Então eu queria hoje ministrar dentro desse texto aqui. Nós vamos falar, tudo é bíblico, mas eu coloquei como um título dessa mensagem: como prosperar de maneira prática. Quero falar aqui como é que você vai fazer
a partir de hoje para que você seja muito próspero. Se você já é próspero, para que você seja mais próspero ainda. Amém? Vamos ler então 2 Coríntios 9, no verso 6. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Aleluia. Deus quer te fazer prosperar, para que Ele seja glorificado. Amém? Irmãos, todos conhecem o meu filho, né? O Anthony, né? Sim ou não? Pergunto para você, se ele andasse mal vestido, se ele fosse uma criança esfomeada, que passasse fome em casa, que ideia vocês teriam a meu respeito? Os irmãos acham que eu seria um bom pai, sim ou não? Com certeza não, irmãos. Então, da mesma forma, o desejo de Deus é que os seus filhos sejam supridos. Eu vou falar o que está na Bíblia aqui, viu? 2 Coríntios 9, 11. Enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Quero dizer que Deus quer que você seja próspero, Deus quer te abençoar, Deus quer que você seja suprido em tudo, para que Ele seja glorificado nos céus, amém? Está aí um motivo para você querer ser rico a partir de hoje, amém, irmãos? Mas eu quero que você entenda, eu sei que eu estou usando a palavra rico, porque a gente costuma fazer um sinônimo de próspero com rico, né? Mas eu gostaria de falar com os irmãos, que a gente chegasse aqui a um consenso do que é prosperidade. Porque deixa eu te explicar, a prosperidade no conceito mundano, ela tem simplesmente a ver com dinheiro. E é interessante que tem pessoas que são extremamente bem-sucedidas do ponto de vista natural, porque a gente olha apenas a sua finança, mas não enxerga por trás disso uma alma aflita, uma família destruída, pessoas feridas à sua volta, e não é esse o desejo de Deus. Deus não olha apenas para a nossa finança, amém? Mas Deus olha sim para as nossas finanças, porque veja, irmãos, o dinheiro, nós não somos servos do dinheiro, mas o dinheiro é o nosso servo. O dinheiro na mão daquele que tem o coração transformado, daquele que tem Deus no coração, é sim uma bênção. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não, não fala. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então veja, eu não estou falando para você amar, porque o dinheiro é tudo aquilo que você ama, que você coloca acima de você, mas o dinheiro, ele é um servo, ele é um empregado, ele é um veículo para você alcançar o seu propósito. Mas vamos entender então, veja, Deus, o compromisso dele não é te enriquecer para satisfazer o seu ego. Você sabe, tem pessoas que querem enriquecer porque eles foram machucados na alma quando criança e tem uma necessidade tremenda de se aparecer ou de não ser, ou de se vingar. Veja, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus não é te enriquecer para alimentar a sua carne. Eu costumo falar, tem muita gente que pede dinheiro para Deus, mas porque ele quer correr para ir gastar lá no Egito, sabe? Não é essa a vontade de Deus. A hora que você entender o propósito do dinheiro, você está pronto para você poder prosperar. Então veja, vamos entender aqui o que é ser próspero segundo a Bíblia, amém? Os irmãos estão comigo? Os irmãos estão interessados em saber prosperidade?
É um assunto que interessa aos irmãos? A mim interessa muito, que você seja próspero. Sabe por quê, irmãos? Porque para fazer uma grande obra, nós precisamos de grandes financiadores, irmãos. E eu oro para que todos aqui sejam muito prósperos, para que nós possamos fazer a obra relevante nessa cidade, amém? Só um parênteses aqui, eu me lembro que o apóstolo Luiz Hermínio, ele é de um outro ministério, não é da videira, e ele conta que ele tinha uma igreja, ele começando uma igreja, e Deus havia dado uma promessa para ele. Deus havia falado que Deus ia mandar empresários, homens riquíssimos, para que pudessem financiar a obra dele. E hoje, de fato, a igreja dele é financiada por grandes empresários que bancam, né? Mas ele fala que ele estava orando e falando: Senhor, onde que estão esses empresários? Porque nós estamos precisando de dinheiro, de recursos. E Deus falou para ele: tá aí todos os empresários. Só que assim, nós somos bonitinhos aqui, né? Cada um tem carro, tudo. Diz que era um irmão que tinha uma bicicleta, era um outro que não tinha, que morava na rua, e Deus falou: esses são os empresários. Veja, Deus sempre dá sementes para nós. Deus nunca entrega pronto, né? A Bíblia fala que o reino dos céus ele é como uma semente, né? Então veja, eu creio, tá? Que os grandes homens e mulheres que vão financiar a obra de Deus nessa cidade estão aqui. Você vai ser um financiador, você vai ser um abençoador da obra de Deus, amém? Então vamos ver o que é prosperidade de acordo com Deus, não de acordo com nossos parâmetros humanos. 2 Coríntios 9:8 fala o que é prosperidade. Vamos olhar aqui, 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que... Então vamos lá, primeiro conceito de prosperidade: tendo sempre. Segundo, em tudo. Terceiro, ampla suficiência. Quarto, superabundez em toda boa obra. Então o que é alguém que é próspero? Deixa eu dizer, é alguém que tem sempre, é alguém que tem de tudo, é alguém que tem ampla suficiência e é alguém que pode superabundar na obra de Deus. São esses 4 conceitos que definem alguém que é próspero. O que é tendo sempre? Tendo sempre é alguém que é constante, né? Eu conheci pessoas que já tiveram dinheiro, mas a vida deles é uma gangorra, né? Começa o mês como um rei, termina como um mendigo, né? Então a Bíblia fala que é você ter sempre, você ter uma constância, você ter estabilidade. Ah, pastor, mas eu sou das crentes da moda antiga, gosta de depender de Deus. Deixa eu falar, irmão, eu já disse, isso é padrão do deserto. Eu não vivo mais no deserto, eu vivo em Canaã. Em Canaã a Bíblia fala que nós teremos celeiros, que nós vamos ter abastança, que Deus vai abrir as portas e vai encher os nossos celeiros. Então veja, comida na boquinha é para o bebê, para o filho maduro, para o filho adulto. Não que nós não dependamos de Deus, mas Deus quer que você saiba conduzir como adulto. Então, ser próspero é ter sempre. Segundo, é ter tudo. Tudo o que, irmãos? Tudo que você necessita. Então veja, tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. Tem gente que tem um carro bom, mas não tem uma casa boa. Tem gente que come bem, mas não tem dinheiro para tirar férias. Então o conceito de ser próspero é você ter prosperidade também em todas as áreas. Esse é o desejo do Senhor. Terceiro, ampla suficiência, né? Aqui eu quero que você entenda um conceito muito interessante. Porque a maioria das pessoas acredita, eu chamo isso de evangelho feijão com arroz, né? Que Deus ele nos supre só o básico, né? Aqui, pastor, fala só da suficiência, né? Fala só de você ter, Deus só quer te dar o básico. Não, a Bíblia não fala isso. Deus fala de ampla suficiência. O que é isso, irmãos? Não é nem o mínimo, mas também não é nem aquilo que é o desperdício. Veja, Deus também não apoia o desperdício, mas é você ter algo que te supre e te supre com suficiência de forma ampla. Amém? Vou usar um exemplo aqui, talvez, para que você possa entender melhor. Pergunto para você, se você tiver uma bicicleta, ela serve para você vir até aqui o culto? Você consegue pedalar? Eu não sei se eu dou conta. Vou pegar um carro, pegar melhor então.
Se você tiver um fusquinha bem antiguinho, ele dá conta de trazer até aqui no culto, sim ou não? Agora, esse é o suficiente, porque ele te cumpre o seu objetivo. Mas Deus não quer te dar esse, Deus quer te dar ampla suficiência. Deus quer te dar algo com conforto, quer te dar um carro novo, que você liga aquele aquecedor para você vir aqui para o culto. Sabe, Ele quer te dar algo a mais, não é esse mínimo. A ampla suficiência nos fala de um suprimento que ele é completo. Você sabe, o carrinho lá, talvez ele te leva até o lugar, mas te traz sem conforto, ele pode te deixar na mão. Não, Deus ele quer te suprir com amplitude, para que você tenha, e eu diria que você tenha até um pouco mais, para que você possa abençoar o seu irmão, você possa dar uma carona. Isso é ampla suficiência. Não é o outro extremo que é também o desperdício. Não, você precisa vir para o culto de Ferrari. Não, irmãos, quando eu falei, Deus não tem compromisso com quem quer se aparecer, com quem quer o excesso. Mas Deus preza sim pelo seu conforto. Deus quer te dar algo confortável. Eu falei aqui uns domingos atrás da preocupação de Deus com o homem de não apenas colocar árvores frutíferas no jardim do Éden, mas árvores que eram agradáveis à vista. Olha a preocupação, o cuidado de Deus conosco. Isso é ampla suficiência. Mas aqui tem um outro conceito. Talvez você fale assim: pastor, eu tenho tudo, eu tenho sempre, eu tenho ampla suficiência, eu estou satisfeito, eu estou feliz, sou abençoado, estou muito bem, muito obrigado, Deus. E é isso aí. Sabe, irmãos, não faça isso. Isso é um tremendo de um egoísmo. Porque você ainda não entendeu o papel do dinheiro. Primeiro papel é te suprir nas suas necessidades básicas e nas suas necessidades demais, no seu lazer, no seu bem-estar, mas esse não é ainda a finalidade total do dinheiro. A finalidade da prosperidade está aqui agora, para que você superabundeis em toda boa obra. Então o que é isso? Você não apenas ter para que você viva bem, mas que para que você faça assim, não, se eu preciso ir no encontro Kids lá no sábado, então eu não vou trabalhar e esse dinheiro não vai me fazer falta. Então você é próspero a ponto de você poder superabundar na obra, porque veja, você pode viver da melhor forma nessa vida, se você não cumprir o propósito de Deus, não valeu nada essa vida. Você perdeu tempo aqui, você ficou sem fazer nada, porque no fim das contas, o nosso propósito nessa terra aqui, qual que é, irmãos? Servir a Deus, cumprir o nosso propósito. Então, aquele que é próspero é aquele que vive bem, tem sempre, tem tudo, tem ampla suficiência e tem condições de fazer a obra de Deus. Aliás, a palavra aqui fala superabundar em toda boa obra. É aquele que quando Deus fala assim, não, você pega e entrega uma oferta de $10.000 lá na igreja porque precisa cobrir uma conta. Você tem condições de fazer isso. Isso é superabundar na obra. É aquilo que Deus fala, não, larga agora, você vai doar esse mês aqui, você vai para uma viagem missionária e você vai dar uma pausa no seu trabalho para poder ir me servir. E você ter condições de fazer isso. Então veja, isso é ser próspero, é você poder ter condições de fazer a obra de Deus. Então veja, se você ainda não atingiu esse patamar, você ainda não é plenamente próspero. Quando nós oramos por prosperidade, você tem que crer que o propósito de Deus é que você tenha a ponto de poder servi-lo. Se Deus mandar você ir lá na casa do irmão, levar uma cesta básica para ele, você poder ir lá e semear. Da mesma forma que Deus falar, não, vai lá e semeia um carro na vida daquele irmão, você ter condições de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, irmãos. Então, prosperidade é isso. É você ter não apenas para você, mas ter para fazer a obra de Deus. Amém? Então, agora que nós entendemos o que é ser próspero, entendemos o conceito de prosperidade, eu queria então seguir o título que eu falei com vocês.
como é ser próspero, como prosperar na prática. Como que isso vai operar na minha vida, de acordo com a Bíblia, né, irmãos? Porque livros com receitas para prosperar tem muitos aí. Mas eu quero ouvir o que Deus ensina a respeito disso. Como que eu prospero na prática? Então vamos continuar lendo o texto aqui. 2 Coríntios 9, no verso 10. Olha o que fala aí. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então aqui por que os crentes, na sua maioria, não prosperam, irmãos? Porque eles não têm entendimento disso aqui. E hoje, em nome de Jesus, você vai entender isso que eu estou falando aqui. Amém? Então o texto fala assim: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Está falando de quem aqui, meus irmãos? Está falando de Deus. Amém? Então veja, quem crê que tudo que você recebe vem de Deus? Amém? Então eu vou te explicar uma coisa aqui. Vem cá, Hilton, vamos ensinar. Para você não esquecer. Então o Hilton, essa semana o Hilton recebeu $10.000. Recebeu do Senhor, recebeu lá no trabalho dele, $10.000. A palavra fala o que, irmãos? Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então veja, esses $10.000 que ele recebeu, através do trabalho, mas recebeu de Deus, é o que? Semente ao que semeia e pão para alimento. Sim ou não? Sim. É isso que está na palavra. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então veja, se você entender o que isso significa, irmãos, vai ficar fácil. 10.000. Quanto desses 10.000 é semente e quanto desses 10.000 é pão? Você sabe? Você tem 90 como alimento e 10 como semente, né? Veja, irmãos, não, ele tá, é exatamente isso que a gente aprende. Ele falou 10% é a semente e 90% é o pão. Não, não é. Porque desses 10.000, 1.000 não é dele. 1.000 não é dele. Então já tira da conta, 9 fora, como diz lá no Brasil. Você tem, na verdade, 9.000. Mas a Bíblia fala que ele ainda deu semente e pão para você. Então aqueles 1.000 não é a semente, aquele 1.000 não é teu. Entendeu? Então veja, desses 9.000, tem semente e tem pão. Quanto que é semente? Tá, obrigado, Hilton. Acho que. Não, fica aqui. Fica aqui ainda. Desses 9.000 tem semente e tem pão. Quanto que é de semente, quanto é de pão? Não sei. Cada um vai saber. Mas eu tenho que te afirmar, porque está na Bíblia. Tem semente e tem pão. O que acontece se ele comer os 9.000? Ele comeu o pão e comeu a semente. Esse é o problema, irmãos. Esse é o problema. A gente come o pão e come a semente junto. Mas veja, uma parte é pão e outra parte é semente. Agora, quem vai definir o que é pão e o que é semente? É ele. Então, se ele falar assim, não, então 8.500 vai ser pão e 500 vai ser semente. Aí olha o que a Bíblia fala aqui para você. Aquele que semeia pouco, pouco cevará. Mas amém, pelo menos ele já separou. O problema qual que é? A gente come pão e come semente. A gente está comendo as sementes juntos. E qual que é a consequência disso? Tá ok, Hilton, obrigado, meu irmão. Qual que é a questão? Voltando lá no verso 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Eu sei que os irmãos veem a semente e acham que é gergelim em cima do pão, né? E aí come o gergelim. Mas olha, aqui é muito claro. A semente é para quê, irmãos? Aquele que dá semente ao que? Semeia. E pão para alimento.
Então veja, uma parte é para você comer, é para você consumir. A outra parte é para quê, irmãos? Você semear. Ah, mas eu já não semeei os 10%? Aí que está a confusão. Aí que está a confusão, irmão. Porque primeiro que esses 10% não é teu. Mas essa semente, veja, eu não estou falando para você trazer na igreja também não. Porque olha o que diz o texto aqui. Aquele que dá semente é o que semeia. Pão para alimento também suprirá e aumentará o quê? O quê, irmãos? Vamos, fala. A vossa sementeira. Então, peraí, pastor. Quer dizer que eu tenho uma sementeira? Sim, você tem uma sementeira. Você entendeu? Então, veja. Eu recebi pão e recebi semente. O pão eu posso comer, porque o pão é para alimento. E a semente é para eu fazer o quê? Para eu semear. Na igreja? Não, irmãos. Pelo menos nesse texto aqui não. Aqui está falando que é para você. Você que vai semear. Deus vai falar onde é que você vai colocar essa semente. Porque aqui fala que Deus vai suprir e aumentar a sua sementeira. Semear lá na vida do Hilton, aleluia, mas aí vai aumentar a sementeira dele. Cadê a sua sementeira? Eu não tenho. Porque eu como as sementes, ou quando eu pego a semente, eu dou para outro. Eu nunca tenho uma sementeira. Então, qual que é o problema nosso, irmãos? Nós precisamos entender isso aqui. E qual que é a questão? Quando a gente passa uma necessidade financeira, a gente pede o que para Deus? Mais suprimento. Mas veja, nesse aspecto, Deus, a palavra diz o seguinte, que o justo nunca mendigará o pão. Você sempre vai ter pão. E Deus sempre vai te dar semente. Mas olha interessante aqui, a promessa de Deus é multiplicar a nossa sementeira. Olha o que diz aqui. Suprirá e aumentará a vossa sementeira. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Volta para cá, Hilton. Vamos ensinar mais um pouquinho aqui. Irmãos, para mim é muito claro, mas eu tenho medo de os irmãos não estarem entendendo. Então vamos supor que dos 10 mil, você já sabe que só 9 que é seu, né? Tirou os 1.000. Aí dos 9, quanto que vai ser semente? 1.000. Você vai comer 8, ok? Então você pega os 1.000, é semente. O que você vai fazer com ela? Vai semear. Deus vai te falar onde, entendeu? Então você semeia aqui, joga aqui, semente. Jogou, semeou, beleza. Aí no mês, eu falei na semana, né? Mas aí vamos supor que um ano depois, Deus ele continua te mandando 10 mil, tá bom? Então desses 10 mil, tira 1.000, que não é seu, 9 mil, você tem, a sua semente, você tira 1.000 de semente, sobrou 8, né? Sim? Não, mas vamos supor que você manteve a mesma coisa. Só que agora você não tem só isso que Deus mandou. Você tem fruto da sua sementeira. Porque o compromisso de Deus não fala que Ele vai te dar mais, não. Mas Deus vai prosperar o que você fizer. Deus vai te mostrar aonde você vai jogar a sua semente. E o compromisso dEle é prosperar a sua sementeira. Amém? Glória a Deus. Então veja, irmãos. Aonde que Deus quer chegar com isso, irmão? Você só vai ser realmente livre quando você tiver uma sementeira que te dê sementes, para que você não dependa mais das fontes externas. Para que você... E o compromisso de Deus qual que é? Prosperar a sua sementeira. Amém, irmãos? Então veja, nós temos que entender isso, que Deus, Ele nos entrega pão e nos entrega semente. Então não coma as suas sementes. O que é para eu fazer com as sementes? Primeira coisa, não é para comer. Não é para comer, é para você semear ela. Semear onde? Semear para você. Agora onde, em que lugar? Deus vai te mostrar aonde. Se Deus não mostrar, é porque você não tem semente suficiente. Continua guardando essas sementes, que Deus vai te mostrar aonde. E aí qual que é o compromisso de Deus? Te dar mais pão quando você precisar? Não, é prosperar a tua sementeira.
Deus vai te prosperar no seu negócio. Deus vai te dar ideias para que você possa ser próspero. Deus vai te dar modelos de negócio que você nunca imaginou. E o compromisso dele é te abençoar lá. Ele vai prosperar o seu negócio. Deus, meu Deus, não quero ter medo de falar isso aqui. Deus não vai prosperar naquele trabalho onde você tem que vender a sua hora para ganhar dinheiro, porque quanto mais ele te prosperar lá, menos tempo você vai ter para fazer a obra. É ou não é verdade? E às vezes a gente fica pedindo isso para Deus, aumenta o meu trabalho, aumenta o meu trabalho. Não, Deus não vai fazer isso. Porque quanto mais você trabalha fora, mais você está fora da jogada, mais você está fora da igreja. Não, Deus vai prosperar, você vai ter uma sementeira. E Deus vai te prosperar lá na tua sementeira. Isso é o compromisso do Senhor, irmãos. Então veja, nós somos chamados para sermos agricultores, para nós termos sementeira, para nós juntarmos, para nós enriquecermos, irmãos. Então quando a gente entende isso aqui, a gente realmente abre a gente anda em linha com aquilo que Deus quer. Essa é a maneira que Deus escolheu para nos prosperar. Então a primeira coisa é você entender que nós precisamos separar e não podemos comer das sementes. Não, você não pode gastar tudo que você recebe, irmãos. Você está negligenciando. Sabe, você tem que diferenciar aquilo que é semente. Deixa eu dizer, é você quem estabelece. Como eu falei, o apóstolo Paulo aqui, ele fala, tudo bem. Se você, de 9.000, você falar que um é semente, você vai colher pouco. Mas é você quem estabelece. Então veja, quando você tem consciência e pratica isso, a primeira coisa que você faz é o quê? É decidir, parar de comer semente. Então provavelmente você vai, para você deixar de gastar tudo que você gasta hoje, se você usa os dois, você vai ter que cortar, você vai ter que diminuir. Sabe, e não tem problema nenhum nisso, irmãos. O problema mas isso é por um tempo. Porque como eu falei, Deus ele vai continuar te dando pão e semente, mas agora, além disso, você tem uma sementeira que vai te prosperar, que você vai ter condições de prosperar. Irmãos, essa é a promessa de Deus, é abençoar aquilo que as nossas mãos fazem. Deus nos dá capacidade, Deus nos dá inteligência, Deus vai te mostrar aonde você deve semear, para que Ele possa te suprir através daquilo. Você sabe, se você olha lá no modelo bíblico, não existia a figura de empregado nos tempos bíblicos. Havia apenas duas figuras. Qual que era, irmãos? Não tinha patrão e empregado. No Velho Testamento tinha o quê? Tinha senhor e tinha escravo. Era senhor e escravo. Quer dizer, nós somos chamados para ser senhores. Agora, o que caracteriza um escravo? O senhor também pode trabalhar, mas o senhor escolhe quando trabalha. O escravo não. O escravo, ele é dependente daquilo. Se ele não vai, ele não come. E ele é obrigado a fazer muitas vezes aquilo que ele não quer, porque ele depende de comer. Porque ele depende. Então não é ele que escolhe as coisas. E é interessante que muitas vezes nós estamos sendo escravizados e não percebemos. Quando a Bíblia fala, quando Jesus se refere a Mamon e fala daqueles que são escravos de Mamon, eu sei que na nossa cabeça, quem que é o escravo de Mamon? Aquele cara que só pensa em dinheiro. Não, mas você sabe que não necessariamente o escravo precisa amar o seu senhor. Tem muito escravo que odeia o seu senhor. E tem muito crente que ele é escravo de Mamon, não porque ele queira ser escravo, porque ele não vê, não enxerga uma outra alternativa. Mas Deus te chamou para ser senhor. Deus te chamou, Deus te libertou. E veja, a libertação ela é na nossa mente, irmãos. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser cabeça. Deus nos chamou para que nós sejamos prósperos, para que nós não sejamos escravos desse sistema do mundo. Deixa eu dizer, a ideia do mundo é realmente te tirar da igreja, te tirar, não deixar você ter tempo nenhum para fazer nada. Mas Deus vai te prosperar. Você vai lançar a sua semente e o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai prosperar a tua sementeira. Até chegar ao ponto, irmãos, que a tua sementeira vai te suprir de tal forma que você não vai mais
precisar se submeter às estruturas humanas para que você possa sobreviver, mas que você possa se cumprir essa palavra que está aqui, de abundar em toda boa obra. Então, para finalizar, eu vou ler aqui. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Sabe por quê, irmão? Para você praticar a justiça, você precisa ter condições para fazer isso. Para você servir a Deus na igreja, você precisa ter um mínimo de condição. Se você for um escravo, se o mundo te escravizar a ponto de você ter que trabalhar todos os dias, você não vai poder praticar a justiça. Mas olha a promessa de Deus: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Eu quero dizer que há uma promessa para nós, irmãos. A palavra de Deus fala que Deus ia fazer separação entre aqueles que são os seus filhos, aqueles que servem a Ele e aqueles que não servem. Sabe, eu quero dizer que a marca da prosperidade, da bênção, da graça do Senhor está sobre as nossas vidas, irmãos. Sabe, nós precisamos de ousadia para poder lançar as nossas sementes e deixar que Deus nos prospere, porque essa é a vontade do Senhor e o nome dele será engrandecido através disso. Amém, meus queridos?